Gravação iniciada, presidente. Bom, senhores, nós retornamos para a sessão do dia 9 de dezembro de 2020, nós ainda estamos com os processos da sessão da manhã. Como nós já concluímos a pauta dos processos da sessão da manhã, eu vou passar agora para os processos que estão previstos para a sessão da tarde, já que a portaria permite essa minha antecipação. Não existe para a sessão da tarde nenhum pedido de sustentação oral, então eu vou seguir pela ordem. O processo 50 do relatório do Toneio, esses processos já foram julgados, tá ok? Já foi julgado no dia 8 de dezembro de 2020. O próximo item da pauta é o item 51, é o processo 15.956.000.124/2009-10. O recorrente é CM Buzinário Companhia Limitada. O relator, doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Esse processo, aqueles que contribuem trazem muitos argumentos, né? Então o voto acaba ficando um pouco mais extenso, mas eu vou tentar resumir dentro da possibilidade. Trata-se de exclusão do Simples Federal por meio de ato declaratório, né? Com efeitos a partir de 1 de 2005, o ato foi de 2012, né? Com efeito a partir de janeiro de 2005. Em razão de o contribuinte ter auferido no ano calendário a receita bruta superior a 1.200.000. A representação para fim de exclusão do Simples Federal noticiou que em ação fiscal, objeto dos autos do processo 2009-27, né, constatou-se que a recorrente apurou no ano calendário 2004 receita bruta no montante de 3.550.000, bem como efetuou o pagamento com recursos estranhos à escrituração no montante de 2.130.000. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, que o ato declaratório excludente, deixa eu ajustar aqui, que o ato declaratório excludente pautou-se em questão ainda não comprovada e definitivamente julgada, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão, né? E aqui tem um ponto interessante. Ela manteve a exclusão conforme um acórdão final 346 de 2013, o qual fora revisado, já enfrentamos esse termo antes, o qual fora revisado posteriormente pelo acórdão final 391 de 10 de outubro de 2013. Porquanto constava da conclusão do acórdão, item do julgamento, que o julgamento teria sido procedente, quando na verdade fora improcedente, tal qual descrito no voto e na ementa do julgado. Aí eu transcrevo a ementa dos julgados e vou enfrentar isso em detalhe no voto. Tá? Cientificada a decisão em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e apresenta em síntese as seguintes alegações. Preliminarmente, ele alega impossibilidade de alteração do julgado, de pedido procedente para improcedente. Alega decadência do ato declaratório executivo, matéria que nós já enfrentamos, e no mérito, ele alega vícios no mandado de procedimento fiscal, né, bem como na condução do procedimento. Ele questiona basicamente o procedimento fiscal que ensejou a exclusão, onde se apurou a omissão de receita. Violação aos princípios da publicidade, ampla defesa, acesso à justiça, né, porque foi rejeitado o direito de sustentação oral em primeira instância, e requer anulação do ato excludente. Esse é o relatório, presidente. Enfrento todos esses itens em detalhe no voto. Passo ao voto. Então, sim, se a controvérsia é a exclusão do Simples Federal em razão de ter extrapolado o limite de receita bruta no ano de 2004. Né? Preliminar. Revisão de ofício do acordo DRJ. Aqui eu vou trazer, basicamente, aquilo que eu analisei no voto anterior, né, no mês passado, mas com a conclusão diferente. Né? Inicialmente, a recorrente alega que, sob o pretexto de ser um acordo revisor, o presente acordo inverteu completamente a decisão anteriormente prolatada, passando a julgar improcedente a manifestação de conformidade e reformando a decisão anterior na íntegra de sua conclusão. Minhas palavras, de fato, o acórdão de final 346, o primeiro acórdão, está lá na folha 268, fora revisado pelo acórdão 391, de 7 de outubro de 2013. Porquanto constava da conclusão do primeiro acordo, do item do julgamento, que o julgamento teria sido procedente, quando, na verdade, fora improcedente, tal qual descrito no voto e na ementa do julgado. Resta... Esse aqui tem um detalhe aqui. Deixa eu corrigir isso depois. De início,
cumpre esclarecer que os procedimentos, que os processos administrativos específicos, tal qual o processo tributário, rege pelo PAF, né, e pela 9784. É que eu vou trazer toda a fundamentação, tal qual eu trouxe no voto no anterior. Eu vou falar as hipóteses em que uma decisão pode ser modificada, né? Como se vê, a via correta para a modificação da decisão de primeira instância é o recurso voluntário, no caso do contribuinte, ou recurso de ofício, no caso da Fazenda. Trata de balizas que norteiam o princípio da segurança jurídica e as regras do processo administrativo fiscal. Admite-se ainda, em hipótese restrita, frise como vias acima, a correção da decisão de primeira instância, seja de ofício ou a pedido do contribuinte, nos casos de inexatidões materiais, devido a lapso manifesto e erro de escrita, de cálculo existentes, enfim. Aí eu coloco até uma fundamentação aqui do STF. Eu trago uma doutrina, né, do Néder, do Humberto Teodoro, né, o item 18. Na espécie, tanto na ementa do julgado, quanto no voto do acordo revisado, consta que foi correta a exclusão do simples. Ocorre que, ao concluir o voto, o julgador, ao digitar a palavra improcedente, equivocou-se e digitou procedente, o que demonstra, a olhos vistos, tratar de equívoco de caráter notório. Veja-se, eu vou e coloco os dois julgados, tá certo? Então, o que aconteceu aqui? Ele fez todo o voto, a fundamentação dele, tudo aqui para julgar improcedente. Na hora dele colocar na conclusão, o erro material, ele colocou procedente. Então, isso daqui, né, minhas conclusões aqui. Como visto acima, é admitida a correção da decisão de primeira instância nos casos de inexatidões materiais ou erro de escrita. É o caso. Demonstrado que a correção da decisão tratou-se de erro de escrita, não há falácia em vício em tal correção. Assim, nega o provimento em relação à matéria. Com relação à decadência, matéria já conhecida nossa de exclusão do simples. Né, nós já votamos essa matéria. Eu também afasto essa preliminar, né, porque o ato declaratório não há prazo decadencial para isso. Com relação ao mérito, a exclusão do simples federal, por meio do ato declaratório, com efeito a partir de 1 de 2005, ocorreu em razão dele ter extrapolado o limite de receita bruta. Né? Coloco a fundamentação e a representação fiscal citou exatamente esse processo, em que houve um procedimento fiscal, tal qual citado no relatório. A recorrente, por sua vez, alega que, na essência, o que ela alega? Vícios com relação ao mandado de procedimento fiscal e vícios na condução do procedimento fiscal. Ou seja, ela está se reportando à ação fiscal onde se apurou a receita. A R-decisão recorrida assentou que, em julgamento de primeira instância, foi reconhecida a decadência parcial do crédito tributário apurado na referida ação fiscal, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2004, mas, mesmo assim, a receita bruta permaneceu superior ao limite de 1.200.000. Assentou ainda que o julgamento aguardava, que os autos aguardavam o julgamento no CARF. Então, aqui está o exposto, né? A nova receita, 3.244 e tal. Ok, no âmbito do CARF, essa decisão, né, no acórdão final 667, o colegiado, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso voluntário, conforme a ementa abaixo transcrita. Eu transcrevo a ementa e, a seguir, eu transcrevo trechos do acórdão, né, em que ele enfrenta exatamente a questão do mandado de procedimento fiscal e não foi detectado nenhuma mácula, nenhum vício nessa ação fiscal. Perfeito? Então, como se vê, a atuação que apurou o excesso de receita bruta, que ocasionou a exclusão do simples, foi julgada procedente e sem nenhuma mácula, tanto em relação ao mandado de procedimento fiscal, quanto aos demais procedimentos. Portanto, sem razão recorrente em relação às alegações aviadas neste feito. O referido processo encontra-se definitivamente julgado na esfera administrativa, haja vista a inadmissibilidade de recurso especial à Câmara Superior, né, eu vou junto essa inadmissibilidade às folhas 321, está no processo. Portanto, confirmado que a recorrente ultrapassou o limite legal de receita bruta no ano calendário 2004, conforme fundamentado no ato excludente,
há de ser mantida a exclusão do Simples Federal, com efeito retroativo a 1/1/2005. Antes exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Senhores, a palavra está facultada. Bom, diante do silêncio, acho que podemos votar então. Doutor Nilson. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, que foi da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 52. O processo é 11.618, 723, 782, 2016, 92. O contribuinte é a Osaka Restaurante Limitada. O relator é o doutor Alain, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Só um segundo. O contribuinte interpõe presente recurso voluntário contra a decisão que manteve o ato declaratório executivo de folha 5, que excluiu a sistemática de tributação pelo Simples Nacional. Consta do referido ADE que a causa de exclusão da recorrente do Simples foi a constatação de débito em aberto com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. No caso, o débito que deu causa à exclusão encontra-se identificado as folhas 6, de valor de R$ 2.685,12, com número de inscrição indicativa número tal. Contra o ato de exclusão, a hora recorrente interpôs manifestação de conformidade, por meio da qual alegou a decadência do débito, pois este, vencido em 10/10/2005, foi inscrito em dívida ativa apenas em 21/3/2012. A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, julgou improcedente a impugnação e acórdão assim emendado. Em síntese, a decisão de primeira instância afastou a alegação de decadência em face da contagem prevista do artigo 1731 do CTN, pois o débito foi constituído no momento da entrega da declaração simplificada da pessoa jurídica pela recorrente relativa ao exercício de 2005, no calendário 2004. Além disso, o débito constituído teria tido a sua exigibilidade suspensa por meio de pedido de parcelamento formulado pela interessada, o que teria suspendido a contagem da prescrição e, por via de consequência, não configurada a caducidade da exigência. Quanto à decisão de primeira instância, a hora recorrente interpôs o presente recurso voluntário, por meio do qual reitera as alegações feitas na impugnação e as complementa com a informação de que obteve decisão judicial favorável ao reconhecimento da prescrição do débito. É o relatório. Obrigado, doutor. Continue. O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Não deve, contudo, ser conhecido pelas razões a seguir. A recorrente colacionou as folhas 31 e 32 decisão liminar que suspendeu tanto a exigibilidade do referido débito quanto a do ADE dele decorrente, que a excluiu do Simples Nacional. Pelo número de inscrição em dívida ativa, confirma-se que a mencionada decisão judicial se refere, de fato, ao mesmo débito, folha 6, e à mesma exclusão do Simples de que trata este processo administrativo. Aí eu transcrevi aqui das folhas da decisão judicial, né, que foi colacionada pelo contribuinte. Então tem aqui o débito de inscrição em dívida ativa 424-2000-12365, e mais adiante, na parte dispositiva da sentença, vem expressamente a suspensão da exclusão da recorrente por conta desse débito. Neste caso, a propositura de ação judicial, como feito pelo contribuinte, importa a renúncia às instâncias administrativas nos termos da súmula 1. Como não há também matéria remanescente no recurso voluntário em relação ao discutido no processo judicial, deve ser reconhecida a desistência total da recorrente em relação ao presente processo administrativo fiscal, com devolução dos autos à unidade de origem, a fim de ser feito devido ao acompanhamento do deslinde da referida ação judicial. Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, devendo os autos serem restituídos ao DF de origem, a fim de se proceder ao acompanhamento da ação judicial que trata do mesmo objeto deste processo administrativo, como voto. Bom, se vencido no não conhecimento, eu enfrento o mérito.
Acaso reste vencido, entendo que a DRJ enfrentou corretamente a questão ao apontar a existência de um parcelamento que suspendeu a exigibilidade do débito questionado e, por via de consequência, obstou a prescrição alegada pelo recorrente. Contando a recorrente questionado no recurso voluntário a existência do referido parcelamento, tal deve ser dado por incontroverso e, por conseguinte, deve ser confirmada a decisão de primeira instância que não reconheceu a prescrição do débito em questão. Obrigado, doutor Alain. Senhores, a palavra está facultada. Então, temos duas questões para serem analisadas. A primeira, né, doutor Alain, é a questão de não conhecer o recurso, né, devido à ação judicial, e a segunda, se isso for superado, é a questão do mérito, né, em si. Isso, perfeito. A palavra está facultada. Se alguém quiser comentar algum tempo, eu aguardo. Bom, então vamos para a votação. Alan, quando eu vi, e aparentemente há sim uma concomitância, né? Na decisão não está o número desse ADE, né? O número desse processo de Sim, o que está em comum, ele é identificado pelo número da inscrição digitativa. Eu vi, ele não é identificado. Pois é, eu também, eu varri todos os elementos que pudesse identificar, eu varri. De fato, o único que identifica é o número da inscrição digitativa. E aí, eu tive que juntar com as alegações do contribuinte no recurso, né, eu tenho que aceitar, né, também que é o próprio, né, e, bom, e nesse contexto eu não tive outra opção senão reconhecer a concomitância. Porque a priori parece, sim, é que eu fui tentar achar o número desse processo na decisão e de fato... E isso vai na linha do que ele alega, né, ele próprio alega que é. Ele próprio alega. Ele próprio alega que, olha, eu tanto tenho razão que consegui uma ação eliminar e não falou. Ele próprio confirma isso, então tá bom. Não, porque eu não cheguei no recurso voluntário, foi muito rápido. Tá bom, então tá bom, tá claro. Obrigado, Lisele. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Ou votação, doutor Nilson. Eu já achei que o objeto, conforme o entendimento, não é só o pedido dos processos, mas igual também a causa de pedir. Então, está bastante claro que a causa de pedir é a mesma, né? Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Gisele. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Gisele, doutor Alain, doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator, só um detalhe informativo, né? O Alain, a princípio, tinha feito um despacho, né, de não conhecer. Se fosse na DRJ, seria aceito isso, né? Mas aí... É verdade, eu fui na, como se diz... Não, e detalhe, só um detalhe, uma informação. Você sabe que esse despacho eu já tinha preparado há 2 sessões anteriores, mas eu não despachei porque eu tive um problema no meu e-processo, que eu fiquei sem acesso ao e-processo uns 2 ou 3 dias. E aí eu simplesmente esqueci desse processo, e esse processo estava numa caixa com outros 25 processos que eu pautei em novembro, e eu acabei que esqueci esse processo. Aí a gente passou por 2 sessões, e aí eu vi o teor das discussões de súmula 1, e aí eu descobri que realmente tinha que... Aí na época eu acabei encaminhando para você que comecei a ter problema de prazo nesse processo. Mas eu já meio que encaminhei já pensando assim, isso aqui não dá para ser como é na DRJ, né? Tem que ir. Eu acho que seria mais prático, né? Seria mais prático se fosse isso, né? Tudo bem, então ficou da seguinte forma, né? Acordo dos membros do colegiado para unanimidade de votos e não conhecer do recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 53, é o processo 10.855, 721, 1580, 2015-60. O recorrente é DP Baptistella, prestação de serviço administrativo limitado. O relator, doutor Efigênio, a quem eu já passo a palavra. Obrigado, presidente.
Trata-se de pedido de reinclusão no Simples, com efeito desde 1 de 4 de 2015, em razão de o contribuinte ter sido excluído por incluir em seu objeto social atividade econômica vedada, fornecimento e gestão de recurso humano para terceiros, conforme alteração contratual de 6 de março de 2015, registrada na JUSESP, conforme despacho decisório de 2016. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, falha humana ao incluir tal atividade em seu objeto social. E, tão logo percebido o equívoco, efetuou a substituição para o CNAE correto, via DBE. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, né, conforme ementa abaixo transcrito. Cientificada a decisão de primeira instância, em fevereiro de 2007, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que reitera os argumentos aviados em primeira instância, aduz violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva, aduz ainda que, mantida a exclusão, terá que migrar obrigatoriamente para a informalidade. Por fim, requer sua reclusão no Simples Nacional. É o relatório. Passando ao voto, ciência controversa verificar a rigidez da exclusão do contribuinte do Simples Nacional em decorrência de atividade vedada. Inicialmente, eu vou afastar aquelas questões constitucionais, com base no 26A do PAF e na súmula 2 do CAF. Né? Passando para o item 11. Como visto acima, ao promover alteração contratual e incluir atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional, elencada no anexo da resolução do Comitê Gestor, né? O contribuinte que fez? Ele promoveu uma alteração contratual em 6 de março de 2015, registrada na JUSESP. E aí o contribuinte comunicou à Receita Federal sua exclusão, cujos efeitos foram a partir de 1 de abril de 2015. O contribuinte alega, entretanto, falha humana. Nesse sentido, em razão do alegado equívoco, aduz, né, que adotou providência de imediato para substituir o CNAE, incorreto pelo correto. Equivoca-se o contribuinte ao informar que adotou providências de imediato. Conforme ficha cadastral da JUSESP, e aqui abre um parênteses, ainda bem que na JUSESP lá a consulta é gratuita. No Sul eu tive que pesquisar, tive que pagar lá um valor. A qual não fora juntada aos autos pela recorrente, mas sim por este relator, haja visto tratar de dado público obtido na página deste órgão, verifica-se que o contribuinte somente viria a alterar a atividade vedada em 20 de 6 de 2017. Portanto, mais de 2 anos após sua exclusão do Simples Nacional. E aí eu coloco lá as folhas 108. Nesses termos, há de ser mantida a exclusão do Simples, em razão de tratar-se de exclusão automática mediante comunicação do próprio contribuinte, via inclusão ou alteração de atividade econômica, conforme diz o artigo 30 da Lei Complementar. Por conseguinte, cabe ao contribuinte formular pedido de inclusão a partir da data de regularização de sua atividade, ocasião em que será analisado não somente a atividade, mas também outros requisitos exigidos pela legislação de regência. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Senhores, a palavra facultada, dúvidas? Está tranquilo. A JUSESP ajudou, né, Efigênio? Ajudou. Você não teve que pagar e ajudou. Gente, só que eu me atrapalhei, porque é o item 53, né? 53. É o Batistella, DP Batistella, 53. Tá certo. Colegas, doutor Nilson pediu a palavra, tá com a palavra. Eu fiquei... essa situação é diferente daquela que a gente já jogou, que ele logo depois ele reverteu a mudança. Né? Sim, só que é o seguinte, ele falou, por isso que eu coloquei imediatamente, né? Só que a exclusão foi em 2015. Aí ele falou que foi imediato. Aí eu fui na JUSESP e fui lá verifiquei. Ele foi fazer isso quase 2 anos depois, em 2017. Pois é, aí a minha outra dúvida foi assim, você juntou o extrato da JUSESP? Lá na folha 108. A minha dúvida é a seguinte, isso daí a gente pode fazer, a gente não está produzindo pronto. É dado público. Não, eu estou colocando isso para fundamentar a minha exclusão, né? Porque era uma prova que ele deveria ter juntado aos autos. A partir do momento que ele fala que é imediata, ele deveria juntar. Ele não juntou. Eu fui verificar no processo, não tinha. Como é um dado público, aí entra aquele detalhe. Se não fosse um dado público, como que eu teria que fazer? Teríamos que analisar. Ou indeferir por falta de prova,
ou baixar em diligência. Qual é o meu receio? Aí depois questionar que não pode contradizer essa prova que foi juntada aos autos. Não sei se é cabível isso daí, mas foi o meu temor. Não sei, eu queria colocar aqui para ver se há esse risco, se é um risco relevante. Porque poderia muito bem dizer assim, não, ele diz que mudou, mas não provou que mudou. Aí eu vejo a lei do Venire, né? Ele está usando a própria lei do Venire, né? Porque é o seguinte, por que ele não trouxe essa prova? Exatamente porque essa prova era contra ele. E mais, essa prova é uma prova pública. Gisela, eu te interrompi, desculpa. Você tinha pedido eu acho, Nilson, que quando é um sistema fechado, do qual o contribuinte não tem nenhum nível de acesso, eu acho complicado e entendo a sua preocupação. Mas na medida que aqui é público, aí eu concordo com a Efigênia quando diz, poxa, ele não trouxe porque é contra ele próprio. E aí, ao meu ver, ajuda muito na convicção. Eu já, em outros casos, fiz busca na JUSESP, teve algumas situações de subvenção de investimentos que envolvem secretarias estaduais, também a certificação é pública, então, às vezes o contribuinte até trazia a prova, mas eu fazia questão de checar por ser público. Então, assim, o que é disponibilizado para todo e qualquer cidadão, eu acho que não tem nenhum... Eu não vejo problema. E aí que tá, ele vai contestar essa prova? Não tem como, é pública, tá na junta comercial, né? Afinal, se ele tivesse que contestar ou qualquer coisa, ele vai contrariar um protocolo oficial, né? Então, veja, eu teria que descredenciar a própria função. Assim, eu acho que não dá. Né? Eu não vejo como o contribuinte pode contraditar essa prova em termos fáticos. Esse é o ponto. Aqui. Obrigado, doutora Gisele. Colegas, alguém mais quer tecer algum comentário sobre esse tema? Então, a gente acha que pode passar para a votação. Doutor Nilson. Eu fico receoso, né, porque acho que toda prova pode ser contraditada, né? Não é porque é um ato oficial, né? A gente está exatamente usando um recurso contra um ato oficial aqui, né? Eu fico com receio, mas também não tenho nenhuma evidência, nenhum caso, nenhum conhecimento de algo assim. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Obrigado, doutora Gisele. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Eu acho até que no âmbito do processo judicial civil, o juiz não existe vedações também deles, que o juiz mesmo produzir prova, né, coletar provas, né? Por isso que eu acho que eu não vejo problema nesse caso também. Ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 9 de dezembro de 2020, período da manhã. O próximo item da pauta é o item 54, é o processo 13.971, 721, 728, 2012, 85. O recorrente é Gama Mania 10, Comércio de Eletrônicos e Informática Limitada. O relator também é o doutor Efigênia, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, esse é daquele, nós vamos julgar agora, em sequência, 3 processos que tratam de contrabando e descaminho. Né, da Game Mania, esse é o primeiro, Game Mania 10. Então, como é o primeiro processo que eu aprofundei o estudo, eu trago algumas questões teóricas, então eu acabo demorando um pouco nele, mas os demais, essa fundamentação teórica, a gente passa direto, ok? Então, trata-se de exclusão do simples em razão de comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho, conforme ato declaratório número 13 de 2013. Né? A exclusão produziu efeitos retroativos a 13 de 7 de 2011 e impediu a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 anos calendários seguintes. Por bem resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do acordo recorrido, complementando ao final quando necessário. Então, o acordo recorrido ele vai trazer o seguinte: foi feita uma representação fiscal, que foi apreendido mercadorias, que eu vou abordar no voto. Em sede de manifestação, o contribuinte alegou, em síntese, que não iludiu o erário público, pois perdeu a propriedade dos bens para a União, que
que as mercadorias comercializadas foram devidamente registradas nos documentos contábeis apresentados, comprovando a sua origem e o recolhimento fiscal dos respectivos impostos, a seguir a narrativa das alegações na decisão recorrida. Então, aqui eu fiz uma síntese do que ele alegou. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional, conforme ementa abaixo transcrito. Certificado da decisão de primeira instância, o contribuinte ele interpôs recurso voluntário e reitera aquelas mesmas alegações enviadas em primeira instância. O recurso voluntário é tempestivo, passando ao voto, né? O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço e passo à análise. Bom, se a controvérsia verificar a rigidez da exclusão do Simples Nacional em decorrência da comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho. O auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal, objeto do processo administrativo, apurou a seguinte infração: mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada em circulação comercial no país, sem documentação comprobatória de sua importação regular. Em decorrência, aplicou a pena de perdimento, conforme narrado pela autoridade fiscal. Né? Eu transcrevo aqui um trecho do próprio relatório fiscal. Ele cita, olha, isso posto pela ausência de prova regular importação das mercadorias em apreço, a aplicação da pena de perdimento, né? E que ele faz toda a fundamentação e elenca os dados. E são vários elementos. Como se vê, a fiscalização aplicou a pena de perdimento exatamente em razão da ausência de prova da regular importação das mercadorias apreendidas, o que configura o tipo penal descrito, à época, na segunda parte do 334 do Código Penal. É aí que eu entro nesse conceito, né? Eu transcrevo. Leandro Paulsen, nas palavras de César Bittencourt e Ivana Barbosa, ao tratar do descaminho, dispõe que iludir traduz a ideia de enganar, mascarar a realidade, simular, dissimular. Enfim, o agente se vale de expediente para dar impressão, na espécie de não praticar conduta tributável. Nesse sentido, a simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira, sem pagamento dos direitos alfandegários, independente de qualquer prática ardilosa, visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho. E aí eu trago a jurisprudência do STJ também, que o STJ teve uma mudança de posicionamento, né, e solidificou a jurisprudência lá naquela corte, passou a considerar também desnecessária a apuração administrativa do montante do tributo que deixou de ser recolhido com o crime de descaminho, em razão de sua natureza formal, o qual se configura com o simples ato de iludir o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadoria no país. Então eu trago toda essa, e aqui foi, no mesmo sentido, o STF, que eu aprofundei mais a análise, acabei colocando, né? E a lei complementar veio reproduzir isso. Em caso, a recorrente alega que as mercadorias comercializadas foram devidamente registradas nos documentos contábeis apresentados, os quais comprovariam a origem e o recolhimento dos impostos. Sustenta ainda que não praticou a infração excludente, porquanto não comercializou as mercadorias apreendidas. Portanto, não se concluiu o descaminho. Sem razão recorrente. Afinal, o simples fato de expor mercadoria à venda é suficiente para caracterizar a comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento da recorrente mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação, né, comercial, sem documentação comprobatória de sua importação regular. Por conseguinte, conforme visto acima, a simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento dos direitos alfandegários, independente de qualquer prática ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho. Nesses termos, uma vez comprovado que as mercadorias estavam expostas à venda sem documentação comprobatória de sua regular importação, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos da legislação que especifica. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Colegas, nós estamos bem fundamentados na minha visão. A doutora Gisele pediu falar, já passou a palavra. Ainda não tive tempo, obviamente, de olhar todo o processo, né? Uhum. Aqui, ele fez aplicou pena de perdimento, pelo que eu entendi. Ele Sim, foi né? Tudo. Tá. E do que era? Qual? Esse aqui, se você colocar, as mercadorias, era uma série de mercadorias, Gisele. O volume era significativo, até Não, pela... Inclusive, deixa eu ver se eu coloco aqui.
Eram videogames, câmeras, um monte de coisa, monte de coisa. Não, é que para mim isso é relevante na medida, né, se tem caráter comercializável ou não, e acaba, mas normalmente quando tem pena de perdimento, né, já tem toda uma robustez maior. Mas enfim, tá claro, obrigada, era só isso. Obrigado, doutora Gisele. Colegas, alguém deseja mais fazer algum comentário, alguma análise? Jefferson, você está ouvindo? Está tudo ok? Só mais uma ponderação, presidente, que eu acho que eu nunca também tratei disso. Eu também não tenho muitas dúvidas na linha do precedente que você citou, do HC, tá, do STJ, e dessa modificação de posicionamento quanto ao contrabando de descaminho ser crime formal, né? Então não há necessidade de comprovação do dano efetivo ao erário. Então, só para afirmar que eu concordo, né, com essa posição, tá, Efigênia, com a sua razão de decidir atrelar esses precedentes, para mim é muito claro a não necessidade de demonstração do dano. É só uma ponderação, por isso que para mim a parte prévia procedimental da pena de perdimento e do tipo, né, de apreensão e a qualidade das mercadorias, para mim passa a ser relevante, é só para deixar clara a minha posição. Ok, doutora Gisele. Doutor Nilson, pediu a palavra? Está facultada a palavra. Só uma dúvida também, no folheio do processo, ele diz que contabilizou as mercadorias e tudo, mas ele é o seguinte, apresenta nota fiscal, alguma coisa assim. É porque foi um monte de mercadoria. Ele contabiliza aquele estava contabilizado, mas o que foi apreendido, o restante não tem documentação nenhuma, entendeu? Por isso que eu coloco esse trecho, que, olha, porque no item 10, por todo exposto, a análise dos fatos e documentos a constado aos autos, levam-nos somente a uma conclusão: a mercadoria era apreendida fruto do mais puro popular contrabando de descaminho, no item 10, nas conclusões. Porque esse trabalho aqui, Nilton, foi um trabalho assim, muito detalhado, e são várias mercadorias, vários itens, entendeu? Então, essa mercadoria que foi feito o pedimento, eu me senti muito tranquilo, e ainda mais considerando aquele voto meu na última sessão, entendeu? Eu me senti muito tranquilo em manter isso daqui. É que ele contabiliza parcialmente. Aquilo que não é contrabando, ele contabilizou. Aquilo que é... Fica claro. Exatamente. Pode colocar em votação, então? Sim. Doutor Nilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é o item 55, que é o processo 10.813.720.519, 2013-20. JR dos Santos Brinquedos, microempresa, também é o doutor Efigênio, relator, correto? Ok, presidente. Obrigado. A matéria é a mesma, então eu vou ter aos pontos diferentes, né? Então, exclusão do simples por contrabando ou descaminho, né? Exclusão com efeito retroativo a 1/6/2013, impediu por 3 anos também. Aqui eu trago o relatório da decisão recorrida, vai falar como houve apreensão, e que o contribuinte ele foi intimado a comparecer no ato de abertura da mercadoria, ele não compareceu, enfim, né, todo o rito processual. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese não ter praticado o fato típico, em razão de não ser proprietário de bens apreendidos, bem como insignificância de tais bens, né, a seguir a narrativa das alegações na decisão recorrida. A decisão primeira instância manteve a exclusão, né, e transcreve a emenda. Certificado, o contribuinte reitera as alegações de primeira instância e traz alguns itens que eu elenco, né. Primeiro, ele fala o seguinte, que a decisão recorrida ignorou os argumentos, provas documentais e pedidos da impugnação, não acatou o pedido de diligência e limitou-se a repetir a legislação excludente, o que caracteriza nulidade por falta de motivação, ausência de base na verdade real, cerceamento, direito de defesa e contraditório. No mérito,
ele alega que jamais comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, pois as mercadorias apreendidas pertenciam ao seu ex-companheiro, né? É uma mulher aqui no caso. Embora o fisco tenha apreendido mercadoria no estabelecimento da recorrente, não há prova da origem dessas mercadorias, de que seriam de propriedade do contribuinte e da prática de atos de comercialização de tais bens. Ou seja, tais mercadorias não estavam dispostas de maneira a serem comercializadas, não haviam sido oferecidas a nenhum cliente, não estavam expostas na loja. Alega ainda que estava de boa fé, pois seu ex-companheiro afirmava que tinha com ele as notas fiscais de compra dos produtos e as abandonou ali após uma fuga, em virtude de ter agredido fisicamente a representante legal da empresa autuada. Se não há conduta típica, ilícita, se não há significância do ato lícito do ponto de vista meramente fiscal, se não há provas concretas da materialidade da conduta lesiva e da sua autoria, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se mostra descabida a exclusão do regime simplificado. Por fim, requer o cancelamento do ato declaratório excludente, né? Esse é o relatório, presidente. Passando-se ao voto, né, a controvérsia é verificar exatamente a rigidez dessa exclusão. Em preliminar, a recorrente alega que a decisão ela ignorou os argumentos, né, provas documentais, tudo aquilo que eu citei no relatório. Pois bem, as alegações da recorrente, em sede de impugnação, questionavam, na essência, a apreensão de mercadorias, forte no sentido de que os bens apreendidos não lhe pertenciam, mas sim a terceiro, e que não haveria provas do ilícito apurado pela Receita Federal nos autos do processo final 31. A decisão recorrida, por sua vez, assentou que já havia decisão definitiva em relação às mercadorias apreendidas. Por conseguinte, não analisou o mérito daquela imputação. Veja-se, aí, o que a DRJ apontou? Constata-se a ocorrência de decisão definitiva acerca da apreensão citada. Desta forma, essa autoridade julgadora não analisará o mérito daquela imputação. O que a DRJ falou? Olha, isso que você está discutindo, você deveria ter discutido no processo do perdimento. As suas alegações eram viáveis lá. E esse processo já tem decisão definitiva. Então, eu não vou analisar esses argumentos. Minhas palavras. O fato de a decisão recorrida não ter analisado tais alegações não atrai a nulidade deste feito, cujo objeto é a exclusão do simples. Embora este processo de resultado daquele, a essência das alegações, como dito antes, tratam basicamente de matéria referente ao processo relativo ao perdimento de mercadorias, em que já houve decisão definitiva. Nesses termos, afasta a preliminar de nulidade. No mérito. Inicialmente, acerca das questões constitucionais deduzidas, eu vou afastar com base no 26A e na súmula CARF número 2. Pois bem, o auto de infração e termo de apreensão, objeto do processo administrativo, apurou a seguinte infração, a mesma, mercadoria estrangeira exposta à venda, né, sem documentação regular. Em decorrência, aplicou-se a pena de perdimento, conforme narrado pela autoridade fiscal na conclusão do auto de infração. E aqui eu trago, né, a colação o que foi apurado, né, que ela não compareceu, que ela foi intimada, cientificada a comparecer na data para verificar todo aquele rito processual. E aqui tem um ponto interessante, o seguinte, no último parágrafo aqui, ó, cabe ressaltar que Juliana Rodrigues dos Santos, proprietária da empresa identificada, já foi autuada pela propriedade, pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no país, nesses processos. Só um minuto. O Jefferson, desculpa. Porque apareceu uma pessoa aqui, eu não sabia quem era. Tá. Beleza, pode continuar, desculpa. Estou só voltando aqui. Estou ficando uma figura estranha. Na apreensão e na descrição dos fatos, ele relata todos os fatos e cita o seguinte, que esse contribuinte, ele é inclusive reincidente. Já foi feita a apreensão de mercadorias, perdimento, né? Em 2009, nos processos 2009, 2010, esses processos elencados aí. E aqui, no item 17, naquilo que eu já salientei, ele foi intimado a comparecer em dia e hora marcada para verificar a integralidade dos lacres e volumes referente ao material apreendido. Ele não compareceu e não apresentou justificativa. Né? Por conseguinte, a fiscalização lavrou termo de revelia e pena de perdimento, uma vez que o contribuinte não impugnou o auto de infração.
As mercadorias apreendidas, cuja pena de perdimento foram aplicadas, são materiais eletrônicos, isso aqui é material eletrônico também, materiais eletrônicos, cartões de memória, mouse, GPS, teclado, né, celular, enfim, vários itens. Como se vê, a fiscalização aplicou pena de perdimento exatamente em razão da ausência de prova da regular importação das mercadorias apreendidas, o que configura o tipo penal, e aqui eu trago toda aquela argumentação que eu trouxe no processo anterior, né? Passando para o item 25. Em caso, a recorrente alega que jamais comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, pois as mercadorias apreendidas pertenciam ao seu ex-companheiro. Sustenta ainda que, embora o fisco tenha apreendido mercadoria em seu estabelecimento, não há prova da origem dessas mercadorias, de que seriam de sua propriedade. Tampouco há prova da prática de atos de comercializar tais bens. Ou seja, tais mercadorias não estavam dispostas de maneira a serem comercializadas. Não haviam sido oferecidas a nenhum cliente, não estavam expostas na loja. Sem razão é recorrente. Afinal, o simples fato de expor a mercadoria à venda é suficiente para caracterizar a comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento da recorrente mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial, sem documentação comprobatória de sua regular importação. Por conseguinte, conforme visto acima, a simples introdução, né, aí aquilo, se a fiscalização constatou que ele estava exposto à venda, não tem como elidir aí do descaminho. Também não ampara a recorrente o argumento de que a mercadoria não lhe pertencia. Afinal, estava exposta à venda em seu estabelecimento. Nessa mesma linha, o ilícito apurado também não se enquadra nas hipóteses legais que permitem interpretar a legislação de maneira mais favorável ao acusado. A propósito, oportuno lembrar que a recorrente é reincidente, tal qual narrado pela fiscalização. Por fim, uma vez comprovado que a mercadoria estava exposta à venda, sem documentação comprobatória de sua importação regular, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional. Antes exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Colegas, a palavra está facultada. Jefferson, você está acompanhando, né? Só para o meu controle aqui, não é mais tão necessário, mas eu preciso saber se você está acompanhando. Jefferson? Está mudo, viu? Jefferson? Eu estou acompanhando o Ricardo. Tá ok. Sim, mas eu estou tentando conectar de novo no notebook, caiu na internet. Certo, é porque eu só posso colocar em votação se o senhor estiver presente, tá entendendo? Então, por isso que eu pergunto, se o senhor estiver acompanhando, é ótimo, lá vão abrir as discussões, depois a posterior votação, tá ok? Perfeito. Tá certo, se tiver algum problema, manda pelo WhatsApp, que aí a gente fica querendo, aí a gente te dá o suspendo, a votação, a discussão. Vou passar a palavra para a doutora Gisele, que pediu a palavra. Então, Efigênio, aqui também bem parecido com o caso anterior, você também tem pena de perdimento, é claro que você também coloca nas suas razões de decidir a questão, né, de colocar a exposição, mas aqui é diferente daquele outro caso que isso por si só não me motiva a negar provimento, mas aqui você tem uma série de outros indícios e os elementos fático-probatórios e procedimentais são diferentes e muito mais robustos, né, até pelo tipo de mercadoria eletrônica e tudo mais. Então é só um disclosure nesse sentido, né, que aqui você tem maior robustez, o nível e conteúdo daquilo que sofreu a pena de perdimento é relevante. E realmente, para além da exposição desses bens, a gente tem um volume e uma qualidade de bem significativa, tanto é que sofreu o outro procedimento. Então, para mim, ok. Perfeito, doutora Gisele. Colegas, alguém mais deseja fazer algum comentário? Senão eu passo para a votação. Doutor Nilson. Esse procedimento foi fruto de um procedimento fiscal, né, aduaneiro, então isso daí possibilita, né, que sejam trazidos muitos mais elementos, né, para o processo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Nilson. Doutora Gisele. Eu também, presidente, acompanho o relator. Obrigado, doutora Gisele. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alain. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Jefferson. Doutor André. Acompanho o relator.
Eu também acompanhei o relator e ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado com unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, só uma questão de ordem, são meio-dia e 22. Querem parar agora ou tem mais um processo do FG? Eu não sei se é a mesma coisa. É a mesma matéria, presidente. Então, é a mesma matéria. Vamos julgar esse processo do FG e a gente encerra a sessão da manhã e faz o almoço, tá bom? Então, é o seguinte, eu vou anunciar o item 56 da pauta, o processo 12.719, 721.134, 2015, 45. O recorrente, o JMP Informática Limitada, EPP. O relator, doutor Efigênio, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom, então, exclusão do Simples, em razão de contrabando ou descaminho, né? O ADE 95 de 2016, a exclusão produziu efeito a partir de julho de 2015 e impediu a opção pelos próximos 3 anos. E aqui eu transcrevo parcialmente o relatório, o acordo recorrido, e que ele vai dizer como que aconteceu, que o contribuinte foi apreendido mercadorias, né? A origem, como que se deu o descaminho. Da mesma forma, ele foi intimado a comparecer para ver a abertura do lacre, tudo isso. Né? E aqui, a relação de mercadoria, Gisele, é que é o seguinte, foi um videogame, Microsoft, um videogame, está aí na relação de mercadoria apreendida, uma unidade, certo? Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese não haver prova de que teria comercializado mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. E aí a narrativa do contribuinte. A decisão recorrida manteve, né, a exclusão conforme ementa que eu transcrevo. Em recurso voluntário, o contribuinte suscita a tese de dissociação da pena de perdimento da exclusão do Simples Nacional, né, e defende que a mera apreensão de mercadoria com a decretação da pena de perdimento não pode culminar na exclusão do Simples Nacional. É necessário que o fisco demonstre com provas contundentes que o contribuinte comercializou mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, para que possa realizar a exclusão do Simples Nacional, o que não existe nesses autos. Nesse sentido, o acordo recorrido seria nulo, por não enfrentar tal tese. A apreensão de mercadoria partiu de mera presunção da comercialização de mercadoria, né? E a pena de perdimento foi aplicada em razão da falta de manifestação da recorrente. E aqui ele mesmo afirma, ele não contestou a apreensão à época porque, sabendo da pena de perdimento que ocorreria, preferiu perder equipamento, porque não valeria a pena arcar com o custo de deslocamento. Por fim, requer a anulação do acordo recorrido e cancelamento do ADE. Passando ao voto, a controvérsia é exatamente verificar a rigidez dessa exclusão. Conforme o auto de apreensão, né, o auto de infração, o objeto do processo administrativo 2015-16 apreendeu mercadoria de procedência estrangeira, de propriedade da recorrente, desprovida de documentação comprobatória de sua introdução regular no país, quando depositadas ou exposta a vendas. Intimado a comparecer em dia e hora, marcada para verificação da integridade dos lacres e volume referente ao material apreendido, o contribuinte declinou seu argumento de que o custo do deslocamento não compensaria, haja visto tratar de mercadoria obsoleta e de baixo valor comercial. Por conseguinte, a fiscalização lavrou termo de revelia e pena de perdimento, uma vez que a empresa não impugnou o auto de infração e apreensão de mercadorias. E lavrou-se representação para fins de exclusão do Simples Nacional. Aqui eu trazo aquele racional teórico, né, e no item 19 eu vou para a minha argumentação. Em caso, a recorrente alega que o fisco não provou que o contribuinte comercializou mercadoria do objeto de contrabando ou descaminho. Nesse sentido, o acordo seria nulo, por não enfrentar tal tese. Sem razão, é que eu trago a mesma fundamentação. Afinal, o simples fato de expor mercadoria à venda é suficiente para caracterizar a comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento mercadoria, né, de forma irregular. Por conseguinte, como visto acima, a simples introdução de mercadoria, né, irregular no país, sem documentação comprobatória, caracteriza o crime de descaminho. Nesses termos, uma vez comprovado que a mercadoria estava exposta à venda sem documentação comprobatória de sua importação, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional. Antes posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. É isso, doutor Efigênio, mais uma vez muito bem fundamentado. Colegas, a palavra está facultada, senão eu passo para a votação.
Então vamos votar, né, doutor Nilson? Estou olhando o processo, presidente. Gisele, só te esclarecer, né, porque é o seguinte, o que aconteceu aqui? Ele tinha vários equipamentos, aí para alguns tinha nota, para outros não tinha nota. Isso é aquela situação, eu importo inútil, regular, e no meio vem algum. Ah, mas você pegou só esse que não tinha nota? Não, aquele quando chegou, não tinha. Entendeu? Foi exatamente isso que eu fui ver, Virgínia, porque a razão social dele é esse tipo de material de revenda. E aqui não é bem a mera exposição, o problema é todo o contexto fático que é analisado pela aduana, porque justamente a minha dúvida foi o seguinte, se ele sem querer, né, e até mesmo dos canais de verificação, algumas coisas estão com nota, outras não, passaram, outras passaram. Eu arrisco. Aqui foi o risco, aqui exatamente. Ele nem foi lá porque ele sabe que ele está no risco da perda de investimento. Então aqui eu vejo de forma bem diferente lá no cigarro, tá? Então é só para fazer também esse disclosure, porque é bem interessante, daí eu fui abrir o procedimento, por isso que eu pedi um minutinho, para ver como que isso tinha sido tratado pela aduana, porque ao que me cheirava era muito isso daí que você está colocando. Na hora que você começa a aprofundar nesses processos, já começa a ter uma noção. Claro. Isso na prática, infelizmente, a gente assiste bastante. Então é isso, tá bom, tá claro. Acompanho o relatório. Bom, vou ter votação, né? Alguém mais quer a palavra? Tá, é que a minha edição tinha votado, então eu... Não votou ainda não. Eu não tinha colocado em votação ainda não. Doutor Nilson, eu vou votar agora. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Ficou da seguinte forma: o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, é negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, nesse momento, ele encerra nossa sessão na manhã do dia 9 de dezembro de 2020. Eu pedi ao meu apoio, Fábio Mar, que ele interrompesse a gravação a partir desse momento.